Hoje só vai ter um versozinho para nós lermos. Se não me engano, é o verso 23. O texto de reflexão vai do verso 16 ao verso 23. Mas o texto que eu quero que vocês leiam é o verso 23. Se os irmãos puderem, vamos ficar em pé. Nós vamos ler só um versozinho, é o verso 23. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. É só essa parte mesmo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque ainda temos oportunidade de publicamente falar da Tua Palavra e expor a Tua Palavra. Nós te louvamos porque ainda, como falamos ontem no grupo dos homens, o púlpito da nossa igreja tem sido preservado por Ti. Te suplicamos em nome de Jesus, dai-nos a graça de termos ainda um púlpito sadio. E te pedimos, continua falando conosco. Obrigado por podermos ter lido essa pequena fração da Tua Palavra. E fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar? Existem momentos, irmãos, que nós como igreja temos que responder às demandas que da sociedade chegam a nós. Boa parte das vezes nós não produzimos nada para que a sociedade, venha responder. O que nós produzimos, que a sociedade recebe, não como uma produção, mas como um comportamento, é a nossa vida santa. E a sociedade deve interagir com isso aí. Existem momentos que nós crentes, a igreja deve responder às demandas que a sociedade trazem para nós. E essa resposta deve ser bíblica para que nós possamos ter vida sadia diante desses desafios que nos cercam. Por quê? Porque a igreja está inserida no meio muito tenebroso. E ela segue aqui, irmãos, aquilo que nós temos trabalhado há muito tempo. E eu acredito que há mais de 3 anos nós vemos falando sobre esse assunto de forma esporádica. Hoje nós começamos talvez uma série pequena de exposições com aquele tema que ele diz assim: sou crente. Como que eu devo viver diante das leis injustas que afrontam as escrituras sagradas e me colocam em maus lençóis? Essa é a pergunta que nós devemos responder. Sou crente. Como devo viver diante das leis injustas que afrontam as escrituras sagradas e me colocam em maus lençóis? Existem pessoas que falam assim: pastor, agora é a hora da rebelião. Agora é a hora de fazermos bagunça. Agora é a hora de irmos para frente dos tribunais, para frente das câmaras, para frente do Planalto, e tacarmos pedra, gritarmos, estarmos prontos para tudo. Você fala assim: se você é de algum grupo anarquista, vai. Se você acredita que esse mundo é para você, vá. Se você acredita que você segue alguém que tem esse tipo de ideologia, vá. Mas nós, crentes, devemos ter um outro comportamento diante de leis injustas que chegam contra nós. Por quê? O nosso Cristo, diante das imposições que estavam sobre ele, não fez nada disso. Não gritou, não xingou, não apedrejou, não matou ninguém, não foi violento. Pelo contrário, continuou pacífico até o fim. Pastor, nós levantamos bandeiras brancas? Não.
Que bandeira que nós levantamos? A bandeira do Evangelho. A bandeira do Evangelho não é bandeira de paz. Como assim? Não é bandeira de paz que diz assim, nós não estamos em conflito. Nós estamos em conflito o tempo inteiro. De manhã até à noite, em todos os ambientes. Só que a maneira que nós respondemos os conflitos é com o joelho no chão. É com uma vida santa. Com palavras comedidas e moderadas. Com bons pensamentos. Com uma educação refinada para os nossos filhos. E o que é que nós esperamos contra nós? As piores coisas. As piores consequências. Tudo que não presta, tudo que é violento e tudo que é ruim é o que nós esperamos. E o que vai acontecer com a gente? Não sei. Não sei. Eu sei que em breve eu vou para minha casa. A pátria, a minha casa, não é aqui. Aqui é só passagem. Aqui é escola. Quando nós mandamos os nossos filhos para as escolas, é um curto espaço de tempo. Lá não é a casa deles. Lá é só para aprender. E depois eles voltam para casa. Isso aqui é uma grande escola. O Senhor Deus está nos aperfeiçoando e nos modelando. E uma das formas que Ele usa para esse aperfeiçoamento são essas mazelas que chegam a nós. Que nos obrigam a entregarmos até as nossas próprias vidas por amor do Evangelho. E não vai existir dano nenhum, pelo contrário. Tudo que nós passarmos por causa do Evangelho redunda em glória ao nome de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Porque nós não somos uma igreja triunfalista. Nós não estamos aqui para conquistar esse mundo. Nós não estamos aqui para ficarmos ricos. Nós não estamos aqui para ficarmos famosos. Nós não estamos aqui para sermos importantes. Pelo contrário. Nós estamos aqui para sermos semelhantes àqueles apóstolos. Aqueles que transtornaram o mundo. Que chegaram aqui. Sabe por quê? Porque vai chegar crentes que glorificam a Deus e que vivem em santidade para a glória de Deus. Independe do que está acontecendo. Como é que nós devemos biblicamente entender e construir esse conceito, essa forma de viver? Eu separei aqui 4 perguntas que nós devemos responder diante do que está acontecendo nos dias de hoje, para que nós crentes maduros na Bíblia, crentes amadurecidos na palavra do Senhor, temos que ter respondido para que nós possamos viver de forma correta diante desses desafios. A primeira pergunta é essa: devo obedecer cegamente todas as leis que chegarem a mim? Ou seja, eu estou dentro de uma sociedade, eu devo obedecer todas as leis que chegam a mim? Essa é a primeira pergunta que nós devemos responder. A segunda pergunta é essa: a quem devo procurar diante das injustiças cometidas pelas leis injustas? A quem o crente procura diante das injustiças que são cometidas pelas leis injustas? A terceira pergunta: posso fugir? Procurar um lugar seguro quando vier uma perseguição? Eu posso fugir? Eu sou crente. Eu creio e professo Jesus Cristo. Eu acredito que o Deus Todo-Poderoso, aquele que controla tudo, domina tudo, é o meu Deus. Mesmo sabendo disso, eu devo ou posso fugir diante das demandas ruins da vida? E a quarta pergunta é: se eu não conseguir fugir, ou conseguir um diálogo, em um diálogo mostrar que a lei ou imposição é injusta, eu estou desobrigado diante de Deus para obedecer à lei? Ou seja, eu não consegui fugir. Eu não consegui convencer o legislador que aquela lei é injusta e ofende a Deus e a minha fé. Por causa dessas minhas impossibilidades, eu estou desobrigado diante de Deus. É como se eu dissesse assim: Deus, o senhor está vendo aí?
Estado desse tamanho, tem todo o aparato. Nós procuramos diversas formas e não conseguimos, e a lei chegou. Então agora o senhor entende, eu vou obedecer a lei porque realmente não tem jeito. Eu posso fazer isso, irmãos? Biblicamente nós temos que responder isso. Por quê? Porque leis injustas estão chegando, entendimentos injustos que não passaram pelas esferas da lei, mas que são impostas pelo judiciário, chegaram e estão diante de nós. Ou seja, nós somos obrigados a cumpri-lo. Essas demandas chegam de forma muito pesada a nós. Nós temos pelo menos 2 demandas introdutórias. A primeira é que nós somos crentes e cidadãos. Esse é o entendimento básico que tem que ter na nossa mente. Nós somos crentes, ou seja, nós professamos Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Mas nós estamos inseridos numa sociedade, ou seja, nós somos cidadãos. Temos obrigações, temos deveres e temos que cumpri-los. Obrigado. Como é que nós interagimos em relação a isso? Ontem eu falei com os irmãos, essa semana uma artista de conhecimento nacional, de expressão nacional, explicitamente falou sobre os crentes. E ela trouxe palavras fortes, contundentes e de certa forma muito verdadeiras. A forma e a contundência dela falar foi totalmente correta para um ímpio. Ela nos depreciou, ela foi jocosa, ela nos detratou. Mas ela cumpriu biblicamente que está imposto sobre ela. A Bíblia fala e vai mostrar, principalmente nesse bloco textual, que nós seríamos perseguidos, nós seríamos odiados, nós seríamos detestados. E quando aquela senhora falava, você percebia que pela expressão dela, ela nos detesta. E sabe o que eu achei estranho? Você via em alguns canais e algumas redes sociais, crentes revoltados porque aquela senhora falou aquilo. Eu falei, não estou entendendo. A Bíblia está falando que você vai ser perseguido, você vai ser caçado, você vai ser injustiçado, você vai ser aprisionado, você vai ser morto por causa da fé em Jesus Cristo. Essa senhora simplesmente foi a pontinha do iceberg do que está preparado para nós. Essa é a sociedade em que nós, cidadãos crentes, estamos inseridos. Nós devemos interagir com todas as demandas sociais, mas devemos entender que carregamos uma marca. Somos crentes em Jesus. Aonde nós chegarmos, chega um representante de Deus. Chega uma pessoa que vive a mais pureza do Evangelho dentro da mais limitação possível, interagindo com tudo social. Temos que entender isso, irmãos. Somos obrigados a parar num semáforo, somos obrigados a pagar impostos, somos obrigados a fazer várias coisas do que todas as pessoas são. Isso não, por sermos crentes, nós não estamos alienados disso. Algumas pessoas acreditam que por sermos crentes nós temos que ter privilégios. A Bíblia nunca falou sobre isso. A Bíblia nunca falou sobre isso. Pelo contrário, o Senhor Jesus e os apóstolos, muitas vezes, quando falam dessa condição, Ele nos alerta. Nós vamos ser injustiçados, vamos sofrer, vamos ser perseguidos, aprisionados, mortos. Paulo, quando vai falar sobre casamento, ele fala assim, eu vos recomendo, não casem. Porque a situação está feia nesses dias. E vai ficar pior. E o entendimento de Paulo do casamento, o não casamento, não era porque ele era contrário ao casamento, é porque casando-se, a fuga seria mais difícil. A debandagem, a preservação da vida seria mais difícil. Ou seja, Paulo não está falando, olha, casem, se preparem para a guerra, se preparem para ir para o confronto. Não, se preparem, se puderem, não casem.
Se puderem, vivam de maneira diferente. Por quê? Porque como cidadãos, o mal desse mundo está chegando e certamente vai chegar com mais intensidade sobre a vida de vocês. O que esse discurso bíblico difere do Evangelho? É que as igrejas nos dias de hoje estão incentivando aqueles que se dizem crentes em Jesus a estarem cada dia mais entranhados nesse mundo, acreditando que por serem crentes, eles devem receber todos os benefícios que esse mundo pode nos dar. Que eles só vão receber bênção, que eles vão ser reconhecidos, que eles vão ser isso, aquilo, outro. Isso é mentira, irmãos. Isso é mentira. A Bíblia deixa bem claro que nós vamos ser perseguidos, injustiçados, injuriados, presos e até mortos. Não podemos nos enganar sobre isso. E o interessante é que quando nós olhamos para a realidade que nos cerca, nós vamos perceber que nós estamos diante de leis injustas, improdutivas e totalmente desnecessárias. Você quer ver uma baita de uma besteira que é criado por uma pessoa que, com todo respeito, para um dia do ano, para que nós possamos comemorar e instruir as crianças na história pelo dia do evangélico. Pensa numa coisa improdutiva. O dia do evangélico, o dia do católico, o dia do espírita, o dia da consciência negra, o dia disso, o dia daquilo. Para que isso? Você para toda uma estrutura para que você possa parar e para que tenha uma obrigação que as pessoas olhem, aprendam, admiram e respeitam. Você acha que respeito vem por um dia de feriado? Feriado é dia que o brasileiro gasta mais dinheiro com bebida, gasta dinheiro com coisa errada e vai viver ociosamente. Olha que improdutividade. O entendimento homoafetivo. Vocês lembram quando esse entendimento trazido pelo STF passou? A demanda da união homoafetiva. As igrejas evangélicas foram marcadas nesse dia pelo beijaço gay. Quantas igrejas evangélicas e quantos eventos evangélicos foram obstruídos porque pessoas dentro da igreja se levantavam no meio do culto, no meio daquilo que estava acontecendo e começavam a se beijar. Que situação. Por causa desse entendimento, inúmeros pastores tiveram situações e demandas difíceis diante da justiça. Quantas pessoas acreditavam, e foi um pavor dentro das igrejas, nós somos obrigados agora a fazer casamento homossexual, nós somos obrigados a aceitar, nós somos obrigados. Foi um pavor dentro da igreja, foi um pavor, foi terrível, foi terrível. A lei da palmada. Criou-se uma lei com o entendimento que não poderia, claro, espancar os nossos filhos. E é correto, quem é que vai espancar alguém para educar? Mas quantos pastores foram presos e processados? Porque de púlpito ensinaram, e a Bíblia ensina, que as Escrituras mostram que para o tolo a vara não pode ser restringida. A Bíblia ensina e deixa clara, nós temos que disciplinar fisicamente os nossos filhos. Ou seja, por causa de uma lei, o púlpito foi amordaçado. Ele não pode mais ensinar o que a Bíblia ensina. E a palavra de Deus deixa bem clara que você tem que disciplinar o seu filho fisicamente, se for necessária. Essa não é a opinião do pastor, essa não é a opinião do pregador que está no púlpito. Essa é uma expressão e uma determinação da Bíblia. Ai de nós, se nós suprimirmos ou obstruirmos essa instrução. Eu não tenho direito, como expositor da palavra, como pregador da palavra de Deus, chegar diante de um texto desse, por causa da lei,
eu pulo o texto ou eu faço um malabarismo para que eu não entre nessa demanda. Ai de mim. Por quê? Deus vai me cobrar sobre isso. O peso da exigência de Deus vem sobre mim, para que eu seja fiel à pregação do Evangelho. Esses dias, meus irmãos, eu não sei se vocês têm percebido, por causa da misoginia, né? O que tem agora advogados se especializando na Maria da Penha, para que possa defender os maridos, tá assim, ó. É um monte. Por quê? Por causa de uma lei, em que essa lei não tem propósito e não tem alcance nenhum para a proteção das mulheres, está fazendo uma estapafúrdia familiar, social. E agora com essa lei da misoginia, que parece que foi barrada, né, na Câmara dos Deputados, muitos advogados estão se especializando sobre a demanda da Maria da Penha para que possa defender os maridos. Quantos são os casos hoje de mulheres que estão matando os homens? Rapaz, olha no Instagram, está tendo um caso atrás do outro de esfaqueamento, de coisas absurdas. Olha onde que nós chegamos. Profissionais do direito, aproveitando o grande veião, ele é profissional, ele sobrevive disso, para que ele possa agora fazer frente diante do grande público de clientes que tem agora, defender homens que estão sendo injustiçados por uma pseudo-lei que não estraga só a família, mas deteriora uma sociedade inteira. Irmãos, eu falo isso com vocês porque no gabinete pastoral, em aconselhamento, várias vezes, prestem atenção, várias vezes eu tive que ir ao diálogo mais profundo com algumas irmãs. Olha só, e dizer para a irmã, irmã, isso que está acontecendo na sua casa não é opressão psicológica, não. Eu tive inúmeras irmãs que chegaram para mim e falavam assim, pastor, eu estou sofrendo opressão psicológica, pastor. Eu falei, irmã, me perdoe, me perdoe. Isso não é opressão psicológica, isso é confrontação. Isso é obrigação do seu marido. E tome muito cuidado. Porque se você falar isso aí para uma autoridade, seu marido é preso em flagrante. Não precisa de prova nenhuma. Sabe por quê? Porque um homem não pode mais chegar para sua esposa e ser contundente nas suas confrontações. Por quê? Porque isso é opressão psicológica. E só basta ela chegar para uma autoridade e falar assim, eu estou sendo oprimida psicologicamente. E essa fala dela vai acabar com sua família. Irmãos, existem leis injustas e leis terríveis diante de nós. Eu estava vendo esses dias, quando me debrucei nessas coisas, eu achei ruim porque eu não tenho nenhum irmão rico. Eu fiquei sabendo, se você tem um irmão mais rico, e você está passando por aperto, você pode recorrer à lei e ele exigir que ele pague uma pensão para você. Vocês sabiam disso? Então, alguns irmãos aqui que têm irmãos que estão bem financeiramente, podem recorrer à justiça que ele é obrigado a pagar uma pensão para vocês. Rapaz, eu falei, puxa vida, eu tinha que ter um irmão rico. Olha que absurdo, irmãos, olha que absurdo. Se você tem um irmão que está bem favorecido financeiramente e você passa por aperto, recorra à mamãe justiça, que ela vai obrigar o seu irmão a te ajudar financeiramente. Essas coisas estão chegando a nós. E estão nos atrapalhando, estão ferindo as escrituras, estão fazendo com que muitos crentes sofram consequências desnecessárias. Olhando para esse cenário, nós olhamos para esse texto que eu li agora há pouco com vocês. E olha só, esse texto, ele vai do verso 16 ao verso 23. Esse texto fala que Jesus está enviando seus discípulos ao campo missionário. Ou seja, quando nós olhamos para o texto, nós vemos Jesus enviando seus discípulos para pregar o Evangelho. Aqui é o chamamento e o envio começa no discipulado, no verso 1. Olha o verso 1 aí do capítulo 10. Você lê para mim, Kelly? Capítulo 10, verso 1, para você ver onde que começa essa problemática desse texto.
Isso, 10:1. Ok. Olha que interessante aqui. Jesus chama os seus discípulos e fala assim: eu estou dando autoridade para vocês fazerem isso. Agora tem aí no texto de vocês, Jesus falando assim: não vai acontecer nada com vocês. Vocês vão ser bem recebidos. Vocês vão ser bem tratados. Tudo vai dar certo. Jesus não falou isso. Ele chamou 12 e disse: eu tenho uma missão para vocês. Estou trazendo autoridade sobre vocês para que vocês possam pregar o evangelho. E começou aí. Agora no verso 5 dá continuidade. Leia aí, Guilherme, por favor. Capítulo 10 de Mateus, verso 5. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Ok. Do verso 5, meus irmãos, até o verso 15, as instruções de Jesus são pontuais. Não passem por caminho tal, não levem tais objetos, não façam tais coisas. Quando você chegar em alguma casa, saudai aquela casa com paz. Se não houver paz, tenham paz, porque essa paz vai voltar para vocês. É a parte das instruções. Só que agora no verso 16 até o verso 23, aqui ele aponta para os perigos do caminho. Você lê aí, Marcão, capítulo 10, verso 16. Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombos. Jesus está mandando os seus discípulos para onde, irmãos? Para o meio dos lobos. Por que ele não manda os discípulos para um clube social? Por que ele não manda os seus discípulos para um spa? Por que ele não manda os seus discípulos para uma casa de festa? Porque a vida não é um spa. O destino eterno da maioria é infernal. E a missão do discípulo é pregar o evangelho para essas pessoas que estão a caminho do inferno com uma simples mensagem: se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus Cristo. E olha aqui que é interessante. Aqui ele aponta para os perigos do caminho, do verso 16 até o verso 23. Irmãos, aqui é dureza. Vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser injustiçados, vocês vão ser presos e muitos vão ser mortos. Aí deve surgir uma pergunta: mas Senhor, eu estou indo no seu nome, eu estou pregando a tua palavra, eu sou teu discípulo, eu não posso passar por isso. Como que isso é uma verdade? Aquele que é discípulo de Jesus, aquele que professa o nome de Jesus, aquele que vive o evangelho, deve estar preparado para isso. E o texto está deixando isso muito claro mesmo. E uma das formas de coibir o evangelho é pela lei injusta. Antigamente, se você olhar pelo contexto histórico, você vai perceber, principalmente no primeiro e segundo século, se vocês lerem os livros históricos, dizem que houveram períodos em que, principalmente em Roma, rios de sangue corriam, porque matava-se tanto crente, que rios de sangue corriam naquele local. Parece que foi Constantino que viu essa coisa e falou assim: opa, peraí, nós estamos matando esse povo, e cada vez que se mata mais esse povo fica mais forte, esse povo fica maior, não adianta matar esse povo. E aí ele teve uma ideia infernal. Vamos nos associar a esse povo. Vamos trazer esse povo para a nossa realidade. Não adianta bater de frente. O pai dele, chamado Constâncio,
se não me engano, foi um dos homens que mais matou crentes na história do mundo. Um homem terrível, diabólico. E produziu um homem pior do que ele, que não matou, mas aleijou. O que ele fez? Ele fez com que a igreja se tornasse instituição oficial do Estado. E a partir de agora, a igreja está amalgamada com o Estado. Nós não vamos bater de frente, nós vamos entrar aí dentro. E quando nós entrarmos aí, nós vamos fazer um rebuliço e vamos mexer com vocês. Hoje, irmãos, o diabo não é bobo. Ele sabe que se ele bater de frente, ele vai conseguir matar um monte de crente. Vai conseguir fazer desgraças. Mas quanto mais se bate na igreja, mais forte ela fica. Quando mais se matam crentes, mais fortes eles ficam. Por quê? Porque o crente é bom? Porque o crente é corajoso? Não. Porque a Bíblia diz que os portais do inferno não prevalecerão contra a igreja. Viram o que aconteceram lá nos países africanos? Crentes sendo mortos, degolados, queimados vivos, uma vila inteira de pessoas enterradas vivas, coisas terríveis, 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 que você fala assim, rapaz, é para o povo fugir tudinho. Aí quando você olha, um monte de crente na praça, louvando e fazendo culto ao céu aberto. Sabe por quê, irmãos? Nesse momento o Espírito Santo capacita e dá mais coragem e força para que o crente enfrente de frente esses desafios. Bater de frente com a igreja não dá. Não dá. Sabe o que Satanás fez? Veio para dentro. Ardiloso, traidor, mentiroso. E aqui dentro ele começa a fazer disseminações. E além disso, traz leis injustas. Que lei taxamos como injusta e perigosa para o Evangelho hoje? E que provavelmente vai se tornar um entendimento jurídico. O PL da misoginia, ele é perigosíssimo para o Evangelho. Perigosíssimo. Mas pastor, a igreja não deseja proteger as mulheres? Pastor, o discurso de vocês não deve ser favoráveis a que as mulheres tenham proteção, a que as mulheres estejam protegidas, seguras? Sempre tivemos, sempre tivemos. E eu vou falar algo para vocês que não é a igreja, não é o entendimento da igreja, não é o entendimento do conselho, é o meu entendimento. Essas leis não funcionam, lei nenhuma aí funciona. Devemos ter como tempos antigos. Quem deve acertar alguma coisa são os pais e os irmãos das mulheres. Se o homem soubesse que se ele agredir uma menina, se ele agredir uma esposa, ele tem pai e tem irmã, e o pai e o irmão dela vão acertar essa conta, eu queria ver se homem agredia mulher. Queria ver se alguém agredisse alguma das filhas de vocês. Hoje é só alegria, irmãos. Hoje é só alegria. Tem irmãos aqui que são agentes de segurança pública, sabe como é que é a bagunça? Rapaz, é uma estapafúrdia. E essa lei é uma enxúndia. É uma ofensa pública isso. Não protege, separação de classes, brigas, violência, hoje mais mulheres são mortas e não tem ninguém protegido. Proteção, ordem, é por força. O Estado não pode usar força. E essa lei proíbe força. Quem usa força é pai e irmão. A igreja é totalmente favorável à proteção das mulheres. Nós somos totalmente favoráveis que nossas irmãs sejam protegidas. Mas desse jeito aí não dá. Sabe por quê, irmãos? Porque essa lei, ela visa, entre um desses propósitos, além de dividir a sociedade, ela visa amordaçar a voz da igreja. Vocês têm noção de que se essa lei passasse, e se o entendimento jurídico que pode acontecer, o que os púlpitos vão estar totalmente proibidos de pregarem?
a partir de tal entendimento? Vocês têm noção quantos textos bíblicos devem ser obstruídos e calados dentro da igreja? Esses dias eu estava vendo o TRT de Minas Gerais, mostrando o que é misoginia. Misoginia simplesmente é você rir de uma mulher por ela ser mulher. Cadeia. Misoginia é você desacreditar de uma mulher e explicitamente você falar que ela é incapaz de fazer alguma coisa. Cadeia. Eu vi algumas apresentadoras de televisão falando que misoginia é no meio do debate, a mulher está falando, o homem interpor a fala da mulher, misoginia. Cadeia. Olha onde nós chegamos, irmãos. Isso protege mulher? Não. Isso inviabiliza a mulher de ser mulher. Isso inviabiliza a sociedade de um relacionamento sadio. E mais, isso tapa a boca da igreja, se a igreja obedecer essa lei. Olha na Bíblia de vocês, e vocês que estão tomando nota, escrevam aí. Efésios 5, 22, 1 Pedro 3, 1, Tito 2. Se uma lei dessa passar, a igreja não pode mais pregar esse texto. Leia para mim, fazendo favor, Efésios 5, 22. Filipão, leia depois 1 Pedro capítulo 3, 1. E leia para mim, Guilherme, Tito 2, 5. Se você achar, pode ler. Efésios 5, 22. Esposas, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor. Aqui Paulo está dizendo para as irmãs, sejam submissas a seus maridos. Se nós como igreja ensinarmos a submissão e houver um recorte, e esse recorte for para o Ministério Público com o entendimento que o ensino de submissão é rebaixar a mulher, reduzir a mulher, oprimir a mulher, misoginia, 3 a 5 anos de cadeia. Já pensou? Pastor, não podemos mais falar sobre submissão. Só aqui, irmãos, nós perdemos boa parte da Bíblia, porque o texto de Gênesis também nós vamos ter que suprimi-lo. Gênesis 2:18, Gênesis 2 do 21 ao 25 tem que ser amordaçado. Olha que loucura. Filipão, 1 Pedro 3:1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Olha aí, Pedro instrui que submissão não é um ato isolado, é um procedimento de vida. Aquela irmã que é casada com descrente, ganha o descrente não porque ela prega, mas por ela ser submissa. Pedro fala assim, a sua vida é em submissão. Se isso é recortado, e se isso prova, dentro de um processo judicial, que isso menospreza, diminui uma mulher, misoginia. Guilhermão, Tito 2, 5. As mulheres a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Olha isso aí. Paulo instruindo a Tito, mulheres deem algumas qualidades e atributos. Num contexto, casa, isso tudo. Inclusive, submissão. Como assim? Eu tenho um contexto de casa, um contexto familiar. Eu nasci para ganhar o mundo. Eu tenho que ter minha carreira, eu tenho que ter minhas conquistas. Isso é uma palavra misógina. Isso vai contra o que eu quero. Eu, mulher, tenho que ser isso tudo. Misoginia. A igreja vai correr o risco, os pastores de hoje vão correr o risco diante de um texto desse? O que é mais fácil? Suprimir a palavra de Deus. A igreja não pode entender uma lei dessa como uma lei que deve ser observada.
De jeito nenhum. Olha outros textos que a Bíblia vai ser suprimida caso uma lei dessas tenha como entendimento pelo judiciário, entre em vigor e a igreja se proste ao Estado. 1 Coríntios 14, verso 34. Você lê, Júlio, por favor? E 1 Timóteo, capítulo 2, verso 11 e verso 12. Você lê, Gilvan? 1 Coríntios 14, 34. Conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas sejam submissas, como também a lei determina. Olha aí. Agora, Gilvan, 1 Timóteo 2, 11 e 12. Olha isso aí. O texto bíblico é muito claro em relação às irmãs, que as irmãs não podem exercer autoridade na igreja. As irmãs, segundo a instrução de Paulo, elas devem aprender em silêncio e não exercer autoridade na igreja. Ensino na igreja não pertence às mulheres. A igreja que se acovardar diante de uma lei e de um entendimento que pode acontecer disso daí, ela não pode mais ensinar isso. Agora, olha o perigo. Ela não pode somente ensinar isso, como ela não pode mais praticar isso. Por quê? Porque se alguma irmã entende que o seu direito de ensino e de autoridade foi suprimido pela igreja, e ela entender que isso é simplesmente porque ela é mulher, pode ser misoginia. Eles não estão deixando eu falar, não estão deixando eu exercer autoridade porque eu sou mulher. Misoginia. Olha o perigo que pode acontecer. Irmãos, isso é uma ofensa às Escrituras. Isso é uma ofensa. Nós temos hoje as grandes igrejas, duas grandes igrejas ainda que estão lutando contra isso, mas que vão passar, isso aí vai passar. As mulheres daqui a pouco vão estar pregando, vão ser ordenadas ao pastorado, ao diaconato, vão ser oficiais da igreja, não por causa desse entendimento, mas esse entendimento reforça. Isso não deve ser para nós um estímulo. Isso para nós é algo que nos faz fortalecer e robustecer a nossa fé na palavra de Deus. Nós não podemos flexibilizar diante disso. Olha um terceiro texto que é perigosíssimo e que não pode mais ser pregado na igreja depois de um entendimento e de uma lei dessa daqui. 1 Coríntios novamente, capítulo 7, verso 4. Leia aí, Marcão. 1 Coríntios 7, verso 4. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Olha isso aí. Obrigado. Como assim eu não tenho autoridade sobre o meu corpo? Paulo está instruindo aqui em relação ao casamento. E ele fala assim, olha, o ato sexual não pode ser parado que não seja por oração, pelos dois em conjuntos, em entendimento, estarem orando. E ele vai seguir uma série de instruções. Ele fala assim, o corpo da mulher é do marido. É para que o marido se delicie e vice-versa. Se alguma irmã se sentir ofendida por causa disso, ela pode dizer que está sendo abusada porque ela é mulher. E esse é mais um texto perigoso. Esse é mais um texto perigoso que coloca a igreja, o púlpito da igreja, numa situação de um provável misoginia. Não pode ser mais ensinado na palavra do Senhor. E como que esses textos são ricos e importantes? Último texto, 1 Timóteo. Veja o quanto de textos que podem dar uma dupla interpretação. 1 Timóteo capítulo 5. Esse texto, irmãos, ele vai do verso 5 ao verso 16.
Os irmãos que estão tomando nota, tomem e leiam em casa. Mas o texto que eu quero que vocês leiam é o verso 5 e o verso 6. Principalmente o verso 6. Aqui Paulo está falando sobre a viúva. E ele fala assim, aquela que é viúva, verdadeiramente viúva, ela tem que ser protegida. E ele vai trazer um corpo de proteção para essa viúva. Primeiro os da casa. Os da casa devem protegê-la. E depois ele traz a comunidade. Só que agora Paulo fala assim, aquelas que não se dedicam a uma vida de viúva, olha o que Paulo fala dela. Verso 5, ele fala assim, aquela porém que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e oração noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viúva, está morta. E Paulo fala assim, essa daí, ela não deve ser considerada como uma viúva. Ela não deve ser cuidada. É uma pessoa que tem que ser disciplinada. É a pessoa que o tratamento da igreja deve ser diferente. É um texto que pode dar margem a uma interpretação errada. Quer dizer que eu, como viúva, meu marido foi embora, estou numa idade X, não posso me entregar aos prazeres dessa vida? Eu estou sendo tolhida de ter prazeres afetivos? Isso é misoginia. E se houver um entendimento que isso é misoginia, irmãos, imagina o prejuízo para a igreja, um prejuízo para o pregador. Essas são as leis mais explícitas, são as palavras mais... Agora, quantos e quantos textos mais que nós não podemos pregar por causa de um entendimento desse? A primeira pergunta é essa. Eu devo obedecer cegamente todas as leis que chegarem a mim? Eu devo, como crente, ou como igreja, ou como pregador do evangelho, obedecer essa lei? Nós vamos entrar nessa resposta no domingo que vem, mas desde já eu digo para vocês, não, eu não devo me prostrar a essa lei. Eu não devo me prostrar a esse entendimento. Eu devo interagir com ela da melhor e mais sadia forma possível. Mas eu não devo me prostrar a essa lei. Por quê? Porque muito maior é Deus, muito maior é a palavra do que uma lei dessa. Porque se eu me prostrar a essa lei, eu vou fazer com que o púlpito da igreja se torne corrupto diante da igreja. E uma igreja com púlpito corrupto não é igreja. A vocês será sonegada a exposição fiel da palavra. E a igreja vai andar trôpega por causa desse entendimento. Você quer ver um outro exemplo? A igreja tem por obrigação a obedecer o entendimento sobre o casamento ou a união homoafetiva dentro da igreja? Não. Isso foi um marco civil? Foi. Civilmente as pessoas têm os seus direitos? Tem. Cada um busca os seus direitos civis. Agora a igreja tem que concordar com isso? Não. A igreja tem que se silenciar em relação a isso? Não. A igreja tem que parar de pregar? Não. A igreja tem que continuar falando a verdade do evangelho. A lei da palmada, nós temos que obedecê-la. A lei da palmada, ela tem que nos obrigar a entender que nós temos que nos silenciar, que a igreja manda que haja a disciplina física e nós não podemos mais pregar sobre isso. Nós temos que obedecer? Não. Nós temos que fazer com que a igreja trate seus filhos, levando seus filhos para psicólogos, tendo conversas e nunca vá para a disciplina física? Não.
A igreja tem que permanecer fiel ao chamado dela. E não importa qual é a lei, não importa qual é a consequência, o púlpito da igreja nunca poderá se prostrar à tirania desse mundo. Nunca, nunca, nunca mesmo. A igreja tem que permanecer como voz de Deus para essa sociedade. Deve haver sanidade. Agora, pastor, nós temos que entrar numa guerra dessa? Não precisa entrar numa guerra dessa. Eu tenho que saber como é que eu entro numa guerra dessa. A partir desse momento, se começarmos a ter retaliação, suprimimos os vídeos. Não precisamos estar na internet. Mas vocês continuam sendo avisados e ensinados ipsiliteri da pregação do Evangelho. O púlpito não vai ser corrompido. O púlpito não pode ser silenciado. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito maior do que tudo isso. Abram a Bíblia de vocês, no livro de Atos, os irmãos que estão tomando nota, é Atos capítulo 5, do verso 17 até o verso 32. É aquela pergunta: pastor, eu devo obedecer cegamente todas as leis que chegarem a mim? Atos, capítulo 5, do verso 17 até o verso 32. Esse texto, ele é grande, mas o que deve estar aqui na nossa leitura é do verso 27 ao verso 32, que diz assim, antes de obedecer leis humanas que colocam o crente contra o Evangelho, mais importante é obedecer a palavra de Deus. Mais uma vez, antes de obedecer leis humanas que colocam o crente contra o Evangelho, mais importante é obedecer a palavra de Deus. Esse texto, meus irmãos, mostra os discípulos sendo presos. De novo, por causa da pregação sobre Jesus. E aqui agora eles são expressamente ordenados. Vocês estão proibidos de falarem sobre esse nome. Vocês estão terminantemente proibidos de falarem do que vocês estão falando. Nós vamos matar vocês. Vocês estão proibidos. Os discípulos disseram assim, tá bom. Nós nunca mais vamos falar de Jesus. Nós esquecemos, vamos viver nossa vida, vamos para a pesca, vamos voltar a cobrar impostos, vamos viver a nossa vida normal. Foi essa a resposta deles? E ali eles tinham realmente poder para matar, aqueles caras não tinham escrúpulos nenhum. Ali era uma turba, era uma confraria de pessoas que não tinham menor escrúpulo. Olha aqui que os discípulos respondem, verso 27. Trouxeram-nos ao sinédrio e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O entendimento saudável das Escrituras não vai fazer com que nós venhamos brigar, sair na mão com as pessoas, não vai fazer com que nós venhamos pegar em pedras, paus ou armas, não vai fazer com que nós venhamos atacar as pessoas, mas que nós vamos dizer, antes, importa obedecer a Deus do que a homens. Vocês colocaram leis, essa lei é justa para vocês, mas para nós não. Por que não? Porque existe algo que está acima da lei. Existe algo que está acima das autoridades. Deus e a sua santa palavra. Irmãos, eu tenho batido nessa tecla. Eu particularmente tenho sentado com diversos homens. Ontem nós tivemos um encontro maravilhoso. Irmãos, hoje existe a questão do abuso psicológico. Nunca serão, nunca tratamos sobre isso, mas nós não podemos permitir de deixar de ensinar as nossas irmãs.
sobre comportamento, sobre fala, sobre finanças, sobre qualquer coisa. Eu, como sacerdote, casado com minha esposa, tenho que instruí-la segundo a palavra de Deus. Mas pastor, isso é opressão psicológica? Não é. Isso é obediência ao Evangelho. Agora é lógico. Instrução é instrução, é sentar, é conversar, é ter a Bíblia aberta. Os irmãos que estão aqui, os irmãos crentes, eles não podem se prostrar essa pseudo-lei e deixarem de ensinar suas esposas em casa. Não podem. Não podem deixar de confrontar. Não podem deixar de apontar os seus erros. Não podem deixar de apontar e mostrar as consequências terríveis dos desacertos. Porque senão, irmãos, nós estamos sonegando a palavra de Deus. E os discípulos estão falando assim: não, nós não vamos obedecer vocês. Façam o que vocês quiserem contra nós. Muito maior é a obrigação de obedecer a palavra de Deus. Muito maior a obrigação de obedecer a palavra de Deus. A lei humana deve ser obedecida? Sim. A lei humana deve ser respeitada? Sim. A lei humana deve ser estudada? Sim. A lei humana deve ser compartilhada entre nós? Sim. Mas ela, quando choca-se com o Evangelho, perde o seu valor. É por isso que os teólogos e os homens piedosos do passado sempre disseram, seguindo a instrução das Escrituras: legisladores, sejam homens tementes a Deus. Os gestores públicos devem ser homens tementes a Deus. Julgadores devem ser homens tementes a Deus, porque todos os seus atos vão revelar Deus. Sempre, sempre. Só que o problema nos dias de hoje, nós temos pessoas perversas, legislando, executando e julgando. A maioria esmagadora são perversos. Perversos. O ódio está nas suas bocas. O preconceito, a raiva, as chocarrices estão nos seus atos. Rapaz, você vê uma pessoa julgando um velho, uma velha, suprimindo essa pessoa na cadeia e rindo. Irmãos, isso é maldade explícita. Isso é ódio explícito. Explícito. Você acha que isso vai passar batido aos olhos do Senhor? Você acha que o Senhor vai deixar isso quieto? Você acha que essas contas não vão ser acertadas? Mulheres na colmeia foram proibidas de objetos de intimidade íntima, proteção íntima, por legisladores, por julgadores. Irmãos, coisa básica que você não deixa o pior do perpetrador sem. Você acha que isso vai passar ileso? Você acha que Deus não vai tomar conta dessa situação? Irmãos, isso é o básico para uma pessoa odiosa, para uma pessoa que cometeu o pior crime do mundo. Ele não deve ser desassistido das questões básicas da vida. Você imagina senhorinhas. Quando a lei bater, colidir com a palavra de Deus, ela perde seu valor. Nenhum crente é obrigado a obedecê-la. Sabe o que é interessante nesse texto, irmãos? Verso 28. Eles eram rescindentes. Eles já estavam diante da ameaça dos religiosos. Olha aí. Dizendo expressamente: vos ordenamos que não ensineis nesse nome, contudo, encheste Jerusalém com a vossa doutrina. Eu já falei para vocês, nós já falamos para vocês não fazerem isso, e vocês continuam fazendo.
Sabe o que é isso? Diante de uma lei injusta, eu vou continuar fazendo o que é certo. Eu não vou parar. A obrigação da igreja é: não parem diante das leis injustas. Não regridam diante das leis injustas, mas sejam sábios. Sejam mansos como as pombas e prudentes como a serpente. Eu não vou bater de frente com um Estado desse tamanho. Homens com muito mais recursos financeiros estão presos hoje. Homens com muito mais recursos financeiros estão com a vida destruída. Nós, é assim. Mas nós não vamos parar. Verso 29, quando a lei coloca a palavra de Deus em xeque, o crente deve escolher obedecer ao Senhor. Sempre, sempre. Quando a lei coloca a palavra de Deus em xeque, obedeça ao Senhor. Sempre. Pastor, se nós fizermos igualzinho os apóstolos, nós seremos protegidos por Deus das retaliações do Estado? Ou seja, não vai acontecer nada contra a gente? Nós vamos passar ileso, tudo vai dar certo, nós vamos conseguir ir embora, nós vamos ficar bem? Tem gente que acredita nisso. Na caminhada do ministério, eu ouvi algumas pessoas que falavam umas coisas, que falavam assim: eu sou missionário. Eu ouvi uma pessoa, uma missionária: eu sou missionária. Eu entro em qualquer lugar do mundo, entro e saio, e nunca aconteceu, e nunca vai acontecer nada contra mim. E bem no iniciozinho da minha caminhada, eu falei: rapaz, mas por quê? Porque eu sou de Jesus. Eu falei: rapaz, tá vendo? Puxa, tá vendo? Caramba, essa mulher, ela é fora do normal mesmo. Será que se nós chegarmos nessa situação hoje, em que a lei suprime a voz do Evangelho, nos coíbe, nos proíbe e nos restringe da nossa obrigação, se nós obedecermos, o Senhor vai nos livrar das retaliações? É só nós olharmos para os textos. O que aconteceram com os apóstolos? Olha aí o verso 32, verso 33 ao 42, de forma especial o verso 40. Olha o que eles disseram, porque aqui do verso 33 ao 42, Gamaliel, que foi o mestre de Paulo, ele traz um parecer. E o parecer dele, ele fala assim, chama as autoridades religiosas e fala para eles assim: meus irmãos, já se levantaram tantos homens falando que eram do Senhor, se levantaram tantos homens falando que era o próprio Messias, os movimentos passaram, mas uma verdade é, se esse movimento for de Deus, ele vai continuar. Agora, se não for do Senhor, ele vai arrefecer, deixa esses homens ir embora. Se vocês fizerem qualquer coisa errada, vai fortalecer esse movimento. Aí o verso 40, olha o que aconteceu com os discípulos. Essa foi a primeira consequência. Diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos. Ok, vocês não vão obedecer não? Então a consequência vai chegar a vocês. Foram açoitados. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os soltaram. Essa foi a primeira consequência imediata, a desobediência da lei. Sabe o que isso significa? A desobediência da lei vai trazer consequências e consequências difíceis para nós. E no livro de Atos também, no capítulo 6, do verso 8 até o capítulo 7, verso 60, nós temos mais uma consequência aí. Capítulo 6, do verso 8, verso 7, capítulo 6, 8 até o capítulo 7, verso 60. É um texto enorme. Vocês tomem nota e estudem na casa de vocês. Olha aqui que fala no verso 8 do capítulo 6. Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha como é que o texto agora cresce. No capítulo 5, os religiosos falaram assim: vocês estão proibidos de falar de Jesus, ok? Verso 40 do capítulo 5, vê a primeira consequência, açoite. Capítulo 6, o narrador continua mostrando o desafio dessa lei.
Estevão estava cheio do Espírito Santo, pregava e fazia prodígios. Aí segue capítulo 6 todo. Capítulo 7 é o sermão mais profundo do Novo Testamento. O sermão mais profundo, de uma abrangência enorme. Chega no finalzinho do capítulo 7, o que acontece com Estevão? Vocês lembram? Estevão é assassinado. Por quê? Porque ele escolheu obedecer o Evangelho e não a lei humana. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quando você, crente, escolher obedecer a palavra de Deus e não a lei humana, as consequências elas vão crescendo. Você primeiro vai apanhar. Você primeiro vai perder sua liberdade. Você primeiro vai passar por situações difíceis. Depois você vai morrer. Estevão foi apedrejado vivo. Esse texto ele é lindo, leiam na casa de vocês, estudem esse texto, ele é maravilhoso. Estevão, diante daqueles homens, ele começa a pregação, no finalzinho da sua pregação, a glória de Deus se manifesta para Estevão. A Bíblia diz que Estevão olha para o alto, contempla o céu se abrindo, e ele vê Deus, e o nosso Senhor ao seu lado. E ele não consegue se conter. E ele fala para aqueles homens, eu estou vendo isso. E a Bíblia fala que esses homens se rasgam, vociferam, ficam cheios de raiva. E fala assim, matem esse homem. Deus fala assim, vocês estão proibindo a pregação do Evangelho? Tem certeza? Vocês estão proibindo a pregação do Evangelho? Vocês têm certeza disso? Temos. Nós vamos calar a pregação do Evangelho. Nós vamos matar o Evangelho. Tá bom. Espera só um pouquinho. Eu vou pegar um bem insignificante, uma pessoa bem pequenininha, e eu vou falar na boca dele. Pega Estevão. E Estevão começa a pregar na frente desses homens. E é uma pregação enorme. Esses homens ficam perplexos. E aí Deus fala assim, agora espera, eu tenho a cereja do bolo. Tem uma cereja do bolo ainda? Tenho. Eu vou fazer com que esse homem veja o que vocês nunca vão ver. Rasga os céus. Rasga os céus. E permite um mortal ter uma visão imortal. Um finito. Ter um deslumbre do infinito. Sabe o que isso significa, irmãos? Que humanamente um criminoso, um homem que desrespeitou a lei humana, ele consegue contemplar aquilo que aqueles legisladores nunca nas suas vidas contemplaram. Sabe por quê? Porque muito maior para o crente é obedecer a palavra de Deus do que obedecer homens. Estevão vê a glória, o Senhor Deus e o nosso Salvador ao seu lado. E ele não consegue conter-se do que ele está vendo. E ele fala, eu estou vendo agora os céus abertos, e Deus, e o nosso Senhor ao seu lado. Aqueles homens morreram de raiva. E a Bíblia fala que ele foi brutalmente assassinado. Brutalmente assassinado. Qual é a consequência para aqueles que desobedecerem às leis humanas? Até a morte. E por último, Atos 8, do verso 1 ao 3. Capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Uma grande perseguição se levanta agora contra a igreja. Atos 8, verso 1. Olha quem que se levanta agora e quem aparece. Saulo consentia na sua morte. E agora vai dizer assim, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Verso 3. Saulo, porém, o que acontece aí? Saulo, porém, o que? Assolava.
Olha o que aconteceu com a igreja. Ela foi assolada. Pastor, a igreja simplesmente está obedecendo o evangelho. A igreja está pregando. Ela foi assolada? Foi. E Deus não fez nada? Fez. O quê? Permitiu que acontecesse todas essas coisas. Todas essas coisas. E a igreja acabou? Não. Olha ela aqui. Olha quantas igrejas do Senhor tem hoje, pregando o evangelho verdadeiro. Não significa que a assolação do Estado vai acabar com o evangelho, mas as consequências de nós desobedecermos os Estados vai chegar com muita força. Estejam firmes, irmãos. Por quê? Porque o Senhor está conosco. E a mesma coisa vai acontecer no capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, eu vou estar terminando aqui. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Olha aí, capítulo 12, verso 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Olha aí, olha o verso 2. Fazendo passar o que, irmãos? A fio da espada. Mais uma morte. Contra quem? Contra a igreja do Senhor. E essa igreja não obedeceu à lei humana. Ela entendeu que maior do que a lei humana é o evangelho. E olha o que aconteceu com a igreja. Verso 2. Fazendo passar a fio da espada, o irmão de João matou um apóstolo. Pastor, pode acontecer isso com a gente? Claro. Claro que pode, irmãos. Isso aconteceu na história toda, está acontecendo aqui e pode acontecer hoje. Claro que pode. Tiago, ó, perdeu a cabeça. Tiago perdeu a cabeça por causa da pregação do evangelho. Agora, olha o verso 3. Vendo ser isso agradável aos judeus. Olha que loucura, irmãos. Herodes prendeu os dois apóstolos, matou um. Olha o iniciozinho do verso 3. Isso foi agradável aos judeus. É agradável ver o mal acontecendo. Quando o mal, se o mal chegar a nós, vão ter pessoas que vão olhar para a gente e vão sentir prazer de nos ver morrer. Teve aquele jovem, foge o nome, aquele debatedor americano, Charles Kirk. Que morte horrível, que terrível. Vendo a esposa, as filhas, parece. Rapaz, que coisa, sabe, dantesca. Quantos foram os vídeos que eu vi? Pessoas dançando, brincando, festejando, comemorando a morte daquele jovem. Verso 3, tem alguma semelhança? Tem alguma semelhança? Pastor, onde é que Deus está nisso tudo? No mesmo lugar. Continua sendo Deus da mesma forma, dirigindo a história da mesma maneira. Só que quando nós, pela piedade, pela veracidade do evangelho, desobedecermos às leis que ofendem a Bíblia, lembrem-se disso. Nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser mortos, e as pessoas vão ter prazer em saber disso. As pessoas vão rir, vão festejar por nossa morte. Significa que nós perdemos? Não, de forma alguma. Significa que a vontade do Senhor está se cumprindo. E quando você vai para Apocalipse e encontra os mártires, pelo amor de Deus, que texto lindo. Os mártires estão perto do Senhor. Nós vamos ganhar glória eterna, como isso é normal para todo crente. Não se preocupem. Não se preocupem com a perseguição. Não se preocupem com o prazer do mundo em ver o mal acontecer contra o crente. Isso aconteceu durante toda a história.
Amém, meus irmãos? Agora, de verdade, eu vou parar aqui. Parei nessa primeira parte. E no próximo domingo, se nosso bom Deus permitir, ainda continuo respondendo essa pergunta. Devo obedecer cegamente todas as leis que chegam a mim? E aí o nosso texto que eu vou estar entrando é Êxodo 1, do 15 ao 22. Amém? Vamos orar ao Senhor?